Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, atende a minha oração. Necessitado e sofrendo estou. Guarda minha alma da tentação. Salva o teu servo, pois santo sou. Misericórdia quero de ti, pois todo dia vivo a clamar. Dá-me alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. Minha angústia te buscarei, pois entre os deuses és o meu Deus. Em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos teus. Hei de louvar-te, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei. Concede forças ao Filho teu e para sempre descansarei.
Ouvintes, a Bíblia Sagrada é escrita de uma forma tão importante, tão profunda e tão simples, que somente os simples podem conhecê-la, recebê-la em sua essência. Não foi em vão, não foi por acaso que Jesus Cristo levantou os seus olhos aos céus e exclamou, parece mais como uma gratidão profunda, uma das maiores gratidões que Jesus teve aqui na terra. Que o profeta Isaías profetizou, ele vê o trabalho de sua alma e fica satisfeito, fica agradecido. Não tem nenhuma pessoa que esteja satisfeita que também não esteja agradecida. Sempre quando alguém se satisfaz, é porque alguém correspondeu, é porque alguém ajudou, é porque alguém cooperou. Então, numa gratidão, quero dizer, a maior delas, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Parece que Jesus discriminou os sábios, os entendidos. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, discrimina, é assim? A Bíblia olhada fora desta revelação pela qual Jesus agradeceu, discrimina a mulher, discrimina as cores, as sementes, discrimina o pobre do rico. Isto quer dizer, discrimina o rico, discrimina o sábio. São Paulo diz ali que são poucos os sábios deste mundo que são salvos. Poucos. E quando João Batista mandou os seus discípulos a Jesus, na sua hora em que ele estava numa agonia profunda lá na cadeia, porque toda a unção havia saído dele, ele havia se diminuído e Jesus crescido, e toda a plenitude da divindade estava em Jesus. Então ele enviou discípulos a Jesus, perguntando para ele se ele era realmente o Cristo. Ora, poucos dias antes, João havia apontado para Jesus e exclamado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora manda seus discípulos perguntarem a Jesus se realmente ele era o Cristo, se ele era realmente o Cordeiro de Deus. Mas vamos para a resposta de Jesus. Jesus disse, respondendo: vá, vocês voltem lá e digam para João que os cegos enxergam, os coxos andam, os paralíticos, os mortos são ressuscitados, as maravilhas são feitas que o Messias faria, e o Evangelho é anunciado aos pobres. No chamado Sermão da Montanha, ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
O Filho de Deus, o eleito, nunca é um esperto, muito embora interpretado assim pela sabedoria que Deus lhe dá. João teve essa experiência, meu irmão, voltando um pouquinho a João Batista. É aquele negócio, você prega sob a unção do Espírito Santo lá no púlpito, depois você tem que desfazer aquilo que você próprio pregou. Quando as pessoas vêm te pedir satisfação, você tem que botar um azeitinho daqui e outro dali. É um perigo isso, para aqueles que cogitam, que especulam, que pedem explicações. Mas João estava claro, havia se diminuído, por isso ele fez a interrogação. Quando ele estava na plenitude do Espírito, ele não teve interrogação. E agora, vamos um pouco adiante, lá com o anjo e Maria, a Virgem Maria. O anjo disse para ela, a respeito de Jesus: ele será forte e assentar-se-á no trono de Davi. Eu gosto muito disso, eu gosto muito desta passagem. Por quê? Porque ela mostra a contradição, ela mostra o paradoxo que eu vivo, o paradoxo que nós vivemos, o confronto com a própria revelação da palavra. Existe um povo que é insultado, como São Pedro disse. Eles perguntam, eles blasfemam: onde está a sua vinda? Há quanto tempo isso era para ter acontecido? O povo de Deus, a igreja de Deus, tem que ser confrontada. Tem que viver o paradoxo, tem que viver em contraste. Assim foi Abraão desde que ele recebeu a promessa de Elohim. Agora, pense nisto. Como você gosta também disto. E Maria não viu na carne, na sua carne, nenhum cumprimento da promessa que o anjo fez, da profecia do anjo, da mensagem do anjo. Ela não viu em sua carne, mas ela viu em seu espírito. Isso não foi escondido a ela, por isso ela não se escandalizou com a mensagem. Ao invés de ver seu filho no trono de Davi, ela o viu no Calvário, na cruz, derrotado. Foi isso que ela viu na carne, na razão. Essa razão que nós usamos para murmurar, para conspirar, para inquirir, para questionar mensagens do Espírito Santo no púlpito. O juízo que cai sobre nós, os pastores, se não pode cair hoje diante da multidão, do povo, vai cair lá no dia de juízo diante do mundo todo. Qual é preferível? Recebemos o juízo aqui, uma mensagem que exorta, que redargua diante da igreja, ou sermos terrivelmente repreendidos diante do trono branco? Porque se não formos julgados na casa de Deus, seremos julgados diante do trono branco. Há um trono. Mas eu quero perguntar aqui com meus irmãos, com minhas irmãs, com meus ouvintes amados, de que forma Davi chegou ao trono? Ah, sim! Que grande revelação! Graças te dou, ó Pai, Senhor, dos céus e da terra. Olha, por isso é que nós, o cristianismo, tem o crucifixo como sinal do cristianismo muito antes de Roma. Muito antes, desde o Calvário. Porque o cristianismo não idolatra a cruz, não idolatra o crucifixo.
O Calvário é simplesmente uma manifestação física do Cordeiro sangrento de Apocalipse 5. E o Cordeiro não está numa cruz, ele está no trono, num trono da intercessão. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aos Hebreus 4, verso 16. Que coisa profunda! Mas quem pode ver isso? Quem está enxergando? Quem está se alegrando, se exultando comigo nesta hora? Somente aqueles a quem o Pai tem revelado. Basta você examinar a vida de Davi, o sofrimento que Davi sofreu, a perseguição que ele sofreu para chegar ao trono. Você verá também o sofrimento de Cristo para chegar ao trono. E ele não parou de interceder. Se não parou de interceder, ele sofre. Sofre a incredulidade desse mundo religioso. Por isso o profeta desta era pregou uma mensagem: eu acuso esta geração por ter crucificado a Cristo novamente, traspassado sua palavra com os credos e dogmas, as lanças romanas que traspassaram o lado de Jesus Cristo lá no Calvário, traspassaram-no novamente com seus credos e seus dogmas, nascidos em Nicéia e não em Jerusalém. Batismos, 3 pessoas distintas, tudo é lança de Nicéia, que traspassa a palavra. Nós temos um trono, não uma cruz. Nós temos um cordeiro sangrento no trono, não um Jesus de sexta-feira, de ano em ano, sexta-feira da paixão. Você deve se chegar a ele agora, porque ele já venceu a morte. Por nós, por mim, por você. A morte não é outra coisa senão o pecado. O pecado não é outra coisa senão a morte. Morte faz separação entre o homem e Deus. Venceu a morte. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu meu Jesus, e com estes meus crimes levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E para dar-me a vida, Jesus quis morrer, sobre a cruz meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o
sublime e meigo Jesus, os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Você, como todo cristão, também tem que se assentar no trono. E você só pode ir através deste caminho estreito do sofrimento pelo nome de Jesus Cristo. E é justamente isso que está acontecendo com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu ouvinte, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo contente no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento o Senhor me conduz, cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo, meu mestre, me pode guardar. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença